Olá, graça e paz do Senhor Salvador Jesus Cristo. Aqui é o pastor Joca Isfran, pastor Joca. Estive com vocês aí na cidade de Itapecuru-Mirim, no último sábado, dia 6, e nós, infelizmente, tivemos um tempo mais reduzido, né? A minha intenção era ir com a nossa aula até 5 horas, um pouco mais de 5 horas, mas infelizmente o local onde nós estávamos ministrando a aula era uma igreja que precisava ser desocupada até 4 horas da tarde, então a gente teve que correr e mesmo assim ficamos devendo alguns slides. Eu até tentei disponibilizar esse slide aí pelo G-Drive, né? Eu passei até para o pastor Milton César, né? Mas eu não sei se ele conseguiu enviar para vocês e se alguém baixou ou não. Então, para que eu não fique devendo, o que a gente vai fazer? Nós vamos estar fazendo aqui uma videoaula rápida, né? Fazendo o apanhado geral aqui do restante dos slides. Nós paramos no slide 61, certo? De 79 slides que eu preparei. E a gente vai estar, no final, pedindo para que você, que é aluno do curso, faça uma avaliação. Né? Eu tinha dito para vocês que a avaliação seria a participação, né? Mas o pastor Wander, né, que é um dos organizadores do curso, falou: pastor, muitos alunos faltaram e também alguns que infelizmente foram embora, estão estudando à distância, e aí o senhor faz um trabalho para eles e tal. Então, para ser bem mais dinâmico, eu vou fazer um trabalho individual para todos. Você vai responder a prova através do Google Sala de Aula, coloca lá seu e-mail, responde, automaticamente você vai saber sua nota e aí, atingindo a média, você está aprovado da minha disciplina, tá bom? Então, queridos, sem mais delongas, nós vamos agora para a nossa videoaula, tá bom? E começando de onde nós paramos, tá? Nós paramos aqui, como preparar uma boa conclusão, dentro dos elementos formadores do sermão. Você lembra, né, que os elementos formadores do sermão, primeiro é o esboço, claro, e nesse esboço, né, você precisa colocar um título, é o segundo elemento formador do sermão. No título, né, logo em seguida você tem que fazer a introdução, certo? O desenvolvimento, que é a mesma que proposição, e encerrar com a conclusão. Lembrando que você, quando vai preparar a mensagem, tem que escolher um bom texto. Esse texto tem que ser coerente com o assunto que você quer tratar, para que siga uma linha lógica de raciocínio, para que todos sejam contemplados e abençoados com a mensagem. Então vamos aqui para a nossa aula, né, de como preparar uma boa conclusão. Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer para preparar uma boa conclusão, você tem que recapitular os tópicos do sermão ou destacar os pensamentos chaves, fortes e positivos, certo? Então, uma estratégia bacana para que você faça uma conclusão assim bem eficiente é isso. Você pode já no texto, né, do seu esboço, na sua fala de encerramento, recapitular os tópicos que você apresentou ao longo da sua mensagem e destacar os pontos chaves, os pontos mais fortes, os pontos positivos que exigem dos ouvintes uma tomada de decisão, uma atitude realmente de mudança. Uma outra maneira também de fazer uma boa conclusão é narrando um fato que possa servir de aplicação à mensagem pregada. Por exemplo, um testemunho seu mesmo, ou então de algum assunto, de algo que você vivenciou, leu num livro, certo? Tem que ter um resultado. Por quê? Porque a mensagem, para ser eficaz, ela tem que levar o ouvinte a uma aplicação. Senão não serve de nada, foi apenas um discurso vazio, né? Uma perda de tempo. Só mexeu com as emoções, mexeu com o brio do povo e tal, mas não leva uma atitude. A mensagem bíblica é aquela que mexe com o coração do ouvinte e o faz tomar atitudes de mudança para melhor, certo? Outra coisa que também você pode colocar na sua conclusão é apelar ao indivíduo para que reaja de alguma forma concreta, como atitude ou decisão, ou compromisso de consagração a Cristo em algum ponto definido,
ou como uma resposta de ação de graças, né? Lembrando que a conclusão realmente, ela, como o nome já diz, ela conclui, ela leva a pessoa a sair de uma zona de conforto e ir para um outro ponto, sabe? Um ponto de transformação da sua própria vida e das pessoas à sua volta. E outra coisa, ó, o convite deve ser inteligente, claro, insistente, sério e espiritual, certo? Porque, lembrando, a conclusão ela nunca pode ser uma imposição, mas ela tem que ser uma insinuação, mostrando, olha, esse é o caminho. Lembrando o exemplo que a gente usou na aula presencial lá em Itapecuru no último sábado, né? O exemplo de Josué, o exemplo de Moisés, quando apresentou ao povo os caminhos, olha, vocês decidem. Eu já tomei uma decisão, eu vou seguir ao Senhor, no caso de Josué, né? Moisés falou aqui, ó, coloque entre vocês dois caminhos, vida e morte. Escolheu, pois, a vida para que vocês vivam, né? Então, é um convite inteligente, sim, um convite claro, sem ambiguidades. Tem que ser insistente porque é para o bem da pessoa, tem que ser sério, nunca pode ser de forma avacalhada, porque senão as pessoas não vão levar a sério isso aí, vão levar na brincadeira. Tem que ter senso de urgência e, sobretudo, tem que ser espiritual. Certo, pessoal? Então vamos lá. Agora, vamos ver aqui algumas blasfêmias contra a conclusão, né? O que jamais deve acontecer? Vamos lá. Primeiro, introdução de novas ideias. Gente, conclusão é para concluir, é para encerrar, para colocar o ponto final naquela mensagem. Não é para abrir precedentes, abrir outras possibilidades, porque senão não acaba nunca, né? Então, não é para introduzir novas ideias. A conclusão é para encerrar, certo? Tem que também evitar esse tipo de impressão de que vai terminar, mas nunca termina. Sabe aquele pregador que fala assim, então, gente, para finalizar, né? Aí, às vezes, o cidadão fala isso, aí a plateia fica lá, vai acabar agora. Aí daqui a pouco ele continua, vai mais 10, 15, 20 minutos, meia hora, às vezes 40 minutos, exagera, extrapola. E aí, nesse inteirinho, ele já falou que ia encerrar umas 3, 4 vezes e nunca encerra. Então, gente, evita isso aí, certo? Nunca dê a impressão de que vai terminar e não termina. Tá bom? Pedir desculpas também. Isso aqui é terrível. Pedir desculpas é como se você tivesse dito assim, ó, olha, gente, por favor, não leve a mal, mas eu apenas ocupei o ouvido de vocês aqui, né? Não serviu de nada esse tempo que nós paramos. Gente, isso aqui é sério. Quando você está pregando a palavra do Senhor, você está pregando na autoridade e na unção do Espírito Santo. Então, não peça desculpas. Não peça desculpas, porque a pessoa tem que entender que ela precisa mudar. Tem que entender que o que você falou é sério, é urgente, não pode esperar, né? Então, não fique, também, muitas vezes a gente fica se rebaixando. Aconteceu isso uma vez comigo, né? Uma certa igreja que eu estava ajudando como obreiro, né? Eu passei muito tempo sem pregar, muito tempo. Não tinha oportunidade de pregar nunca. Até que um dia o pastor resolveu me dar a oportunidade de pregar. Meus pais congregavam em outra igreja, aí eu os convidei para assistirem, né, o culto e me verem pregar, né? Eu estava lá todo pomposo, todo alegre porque eu ia pregar. Meus pais vieram da igreja deles, né? Deixaram de ir para o culto na igreja deles para ir lá no culto na igreja onde eu servia, para ouvir o filho deles pregando. E aí eu preguei, de certa forma, bem, né, razoavelmente bem, né? Mas no final, eu chamei os irmãos para virem à frente, né, para receber uma oração. E, infelizmente, poucas pessoas aderiram, né? Um número bem reduzido foi à frente. O que é que eu fiz? Né? Eu falei, gente, bem aqui à frente. Deus me usa sim, Deus pode me usar sim. Se Deus usou a jumenta de balão, por que Ele não vai me usar? Né? E aí, beleza, o pessoal veio, alguns atenderam o apelo, né, mas insistente. Orei por eles e tudo, terminou o culto, cheguei meu pai e minha mãe e perguntei, o que vocês acharam? A minha mãe foi bem direto e falou, olha, meu filho, a pregação foi muito boa e tudo, só não gostei do encerramento. Meu filho,
não precisa se rebaixar desse jeito. Você não precisa pedir desculpa para ninguém. Você pregou a palavra de Deus. E aí eu tive que realmente reconhecer que eu pisei na bola. Então não peça desculpas. Conclusão não é para isso. Outra coisa, esgotamento físico. Ou então contar piadas. Ou fazer uma conclusão barulhenta. Gente, isso aqui é muito errado. Certo? Esgotamento físico, aquela que você... tô cansado, não aguento mais. Parece que apanhou, sabe? Ou então vai contar uma piada no finalzinho. Gente, muitas vezes isso vai chamar mais atenção do que todo o conteúdo que você deu. Ah, pastor, então quer dizer que se eu contar uma piada, um ciste, um negócio assim, o pessoal sorrir no final da minha pregação, né, vai fazer o povo esquecer tudo que eu falei, então essa pregação não era nem para ter sido feita. De certa maneira, pode ter razão. Mas é porque, queridos, às vezes, no intuito de querer ganhar a plateia, a gente começa a desviar o foco. Então não é para isso. Conclusão, não é a hora de contar piadas. Conclusão, também não é para fazer barulho, estrondoso e tudo, desviar o foco. É para levar o povo a uma tomada de atitude. Todas as minhas atitudes devem ser as mais naturais possíveis. Aí os exemplos aí que você pode ver na Bíblia, Deuteronômio 30, né, 19 diante, que fala naquele episódio que eu já citei de Moisés, apresentando os 2 caminhos para o povo. E também Josué, capítulo 24, versículo 15, Mateus 7, 24 e 27, Lucas 10, 37. Então, são momentos onde você tem que mostrar para as pessoas que elas precisam tomar atitude, mas não pode ser forçado. Tá bom? Vamos agora para mais uma parte aqui da nossa aula, que são espécies de sermões. Ó, quais seriam as espécies de sermões baseadas na sua classificação? Vamos lá. Primeiro, o sermão textual. Que sermão é esse? Este sermão segue, em geral, um texto, uma passagem das Escrituras, né? Não está limitado a um só assunto, mas, ao mesmo tempo, procura expor os assuntos conforme o texto. Então, o sermão textual é esse, né? Que segue um texto. Você escolhe um texto, um capítulo, ou uma sequência de versículos, sabe, dentro do mesmo capítulo, e aí você, dentro daquele assunto, compartilha o tema e desenvolve de acordo com o texto, tá certo? Tem o sermão expositivo. É aquele que externa, que mostra ou que expõe uma verdade contida num determinado texto, certo? Esse é um sermão bem interessante. E o terceiro é o temático ou tópico, certo? Em geral, esse tipo de sermão ele não está limitado a uma só passagem, né? Mas procura um assunto das Escrituras Sagradas, usando às vezes muitas passagens. Esse aqui é um dos sermões mais pregados aí, né, no Brasil inteiro, né, por várias e várias denominações e pregadores diferentes. Bom, então a gente vai ver aqui como é que eles se dão na prática. Vamos ver aqui. Vamos ver os tipos de sermão textual. Temos o sermão textual natural. Qual é esse? É aquele em que o esboço se encontra nos versículos. Segue uma ordem lógica, evitando que o pregador se preocupe mais do que o necessário. Então, esse aqui é um sermão bem interessante, porque você vai ler o texto e vai seguir na ordem que os versículos se apresentam. Sabe? É como uma espécie de comentário bíblico baseado nos textos que você escolher. Tá certo? Sermão textual natural. Olha um exemplo aí. Ó. Você coloca ali o tema. Características de um verdadeiro cristão. Né? Aí usa o texto de 1 Coríntios 13, que agora permanece esses três: fé, esperança e amor, mas o maior desses é o amor. Né? Aí você coloca aqui, ó, na sequência, como aparece no texto, né? Fé, esperança e amor. Beleza. São características de um verdadeiro cristão. Está aqui o esboço de um sermão textual natural. Certo? Outro tipo de sermão textual é o sermão textual analítico. É aquele em que se colhe a ideia geral que o texto bíblico fornece e o divide analiticamente, isto é, considerando as partes principais do texto. Certo?
Ó, observação, as divisões principais poderão ser feitas em forma de perguntas. Por quê, quando, por quê, como e onde, certo? Então as divisões do texto podem ser feitas dessa maneira. Olha um exemplo aqui interessante, ó, baseado no texto de Lucas 19, de 1 a 10. Né? Jesus visita um pecador. É o assunto que você conhece, né, da conversão de Zaqueu, o publicano. Então você pode ver aqui, ó, primeiro ponto, ó, foi uma visita inesperada, de 1 a 6. Foi uma visita transformadora, versículo 8, e foi uma visita salvadora, versículo 9 e 10. Então você vê uma sequência de versículos, mas o tema que deu o norte para esse sermão textual é visita, certo? A visita de Jesus à casa de Zaqueu, a visita de Jesus ao homem pecador Zaqueu. Então, foi uma visita inesperada, uma visita transformadora, uma visita salvadora. Deu para entender melhorzinho? Então vamos lá. Outro tipo de sermão textual é o sermão textual sintético. É aquele que se prende a uma expressão sintática ou uma palavra na qual se encerra o conteúdo. Preocupe-se essencialmente com o assunto que o texto apresenta. Né? É parecido com o analítico, mas olha só a diferença. Cristo, o despenseiro de Deus. Marcos 6, 34 e 38. A visão do despenseiro, a compaixão do despenseiro e a provisão do despenseiro. Certo? O assunto que o texto apresenta aqui de Marcos 6, de 34 e 38, é o despenseiro de Deus, que é Jesus Cristo. Então está aqui. Certo? É bem parecido com o analítico, mas é sintético porque a expressão mais usada aqui é o despenseiro. Então, praticamente a mensagem inteira se baseia nessa expressão. Agora vamos falar sobre o sermão expositivo. Quais as vantagens de um sermão expositivo? Primeiro, não tem limite de extensão de texto. Certo? Você pode usar um capítulo inteiro ou até um livro inteiro. Como eu falei, aqui na nossa igreja, toda semana a gente está fazendo um estudo expositivo de um livro da Bíblia. Um livro por semana. Né? Inclusive, essa semana agora, eu vou estar estudando com a igreja. Né? Hoje, inclusive, daqui a pouco, vou estar preparando o sermão baseado na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Leva também o pregador e o ouvinte a estudar a Bíblia. Isso aqui é bacana, porque desperta, aguça a curiosidade dos ouvintes para estudar a Bíblia. É muito útil para o culto doutrinário, com certeza. Alimenta, nutre e enriquece a alma de todos. Faz uso de mais numeroso material escriturístico do que geralmente o sermão textual ou tópico. Porque aqui é o sermão expositivo, é a Bíblia explicando a própria Bíblia. Certo? Interessante isso aqui. Através dele podemos tratar de uma vasta variedade de problemas e de situações da vida. Também uma vantagem. Outra coisa, é ideal para pregar sobre os livros da Bíblia e sobre personagens bíblicos, como eu já citei ainda há pouco, que nós estamos feitos aqui na nossa igreja em Coroatá, no Maranhão. Agora vocês vão assistir um vídeo com o reverendo Augusto Nicodemos, certo? Espero que vocês ouçam. Ele já falou no começo, né, foi o primeiro vídeo que eu apresentei lá na aula. Agora, ele já mais velhinho vai explicar mais alguma coisa a respeito das vantagens do sermão expositivo. A pregação expositiva, ela não é um método. Uhum. Ela não é um método, mas é uma abordagem, é uma atitude que a gente tem para com a Bíblia. Uhum. Se eu considero a Bíblia como a palavra de Deus e como o meio pelo qual Deus vai sustentar a sua igreja, abençoar as pessoas, confortar as pessoas, então eu não posso ter outro alvo no meu ministério a não ser aprender a Bíblia e aprender a comunicá-la. Então, a pregação expositiva é aquela pregação que se propõe a ler a Bíblia e expor o seu significado. E existem várias maneiras de fazer isso. John Piper, que é considerado um pregador expositivo, tem um estilo que é só dele. Eu nunca vi ninguém usar. Eu vi o Carson pregar agora em Fortaleza, já tinha visto antes, e eu considero que o meu estilo de pregação e o do Carson são muito próximos, são bem parecidos nesse ponto. Já o Tim Keller, que também é considerado pregador expositivo, já é outra maneira também. O Hernandes Dias Lopes, que também é um dos grandes pregadores expositivos do Brasil, mas ele tem o próprio estilo dele. No final, o que torna essas pregações, o que pode ser chamadas, elas podem ser chamadas de expositivas, é porque elas têm como objetivo expor
o conteúdo da Bíblia e não a minha ideia. Eu não vou para o púlpito falar de mim, contar as minhas experiências, as minhas aventuras, informar os meus ouvintes a respeito do que está acontecendo no mundo, a não ser com propósito introdutório. Mas o meu alvo ali, quando eu estou diante de uma audiência, é ensinar a palavra de Deus para aquelas pessoas. Então, o que eu diria para fazer isso, você tem que estudar a Bíblia, você tem que crer nela, você tem que amá-la, você tem que confiar no poder dela, e você precisa estar numa atitude de dependência do Espírito Santo para fazer isso. Então, era isso que eu diria, respondendo a sua pergunta, né, para um pastor principiante, que ele deveria concentrar nisso, ser um biblista, alguém que ama a Escritura, conhece a Escritura e cuja missão na vida é realmente ensinar a Escritura às pessoas que Deus colocar sob sua responsabilidade. Isso vai envolver tempo, vai envolver trabalho, sacrifício, renúncia, investimento mesmo. A pessoa precisa estudar, comprar livro, né, ter boa literatura, porque ele não vai ser o primeiro a dizer aquelas coisas, já teve gente que falou sobre isso antes, não é? E especialmente ter uma vida de comunhão com Deus, vida de oração, de dependência de Deus, uma vida limpa, que tenha autoridade, que as pessoas vejam que ele está ensinando a palavra de Deus com autoridade. Isso tem muito a ver com a vida de oração e de comunhão do pregador. Então, pessoal, como vocês viram aí, pastor Augusto Nicodemos, né? Augusto Nicodemos falando, mais uma vez, como é importante a questão da pregação expositiva, né? Infelizmente, ela tem sido negligenciada em muitas igrejas, né? E existem vários tipos de mensagem, né? Os 3 estilos, né? Como já falamos aqui, espécies de sermões, o sermão temático, o tópico e o expositivo. Infelizmente, o expositivo, que é um dos mais difíceis, dos mais abrangentes, tem sido negligenciado. É uma pena. Então, que nós possamos investir também nessa área, em nome de Jesus. Tá bom? Vamos lá. As vantagens do sermão expositivo. Ainda nisso aqui. Está aqui um exemplo, bem direitinho. Ó. Você pode ver aqui. Ó. Olha só. Vamos ver aqui. Apontar com laser. Ó. Olha só um exemplo. Ó. Tema: Cristo o Superior. É o texto de Colossenses capítulo 1. A introdução. Todo esse capítulo apresenta o senhorio de Cristo sobre todas as coisas criadas. Aí você vê aqui, ó, a definição, ó, do capítulo 1, versículo 1 até o 12, é a saudação de Paulo. Aí 1 e 2, saudação inicial, ação de graças, intercessão pelos colossenses. Aí, ó, segundo ponto principal, Cristo, o soberano Senhor, né? Versículos 13 até o 23. O Senhor da redenção, o Senhor da criação, o Senhor da igreja universal, o Senhor da igreja local. Aí, terceiro ponto, Cristo, o Senhor do ministério de Paulo. Aí tem aqui, né, que é o ministério de sofrimento, o ministério de serviço constante, o ministério pastoral, o ministério de responsabilidade. Tá certo? Então, ó, conclusão. Cristo conquistou o senhorio sobre todas as coisas na sua morte vicária no Calvário. Isso aqui é um exemplo de sermão expositivo. Vantagens e desvantagens do sermão temático ou tópico. Agora vamos para a outra parte aqui. Sermão temático ou tópico. Esse aqui, né, esse tipo de sermão, as divisões são tiradas do tema ou assunto, independentemente do texto. É importante atentar para o seguinte, né? Então vamos lá. Primeira coisa. O sermão temático ou tópico, ele tem texto bíblico sim. Isso com certeza. É importante para dar respaldo, para dar um norte, né, para ser a base da mensagem que vai ser entregue. Porém, né, as divisões desse sermão são retiradas do assunto, do tema que você escolheu para pregar. Então, é necessário atentar para o seguinte. Vamos lá. Primeiras vantagens. Permite a discussão de qualquer assunto. Quer falar sobre qualquer tema, qualquer assunto, seja ele, né, da atualidade, seja ele algo mais antigo, sermão temático é ideal. Outra coisa, é mais propício para um público intelectualizado, né? Pessoas que gostam de pensar, de refletir, de argumentar, de filosofar. Então isso aqui é bacana. É mais fácil fazer divisões. Por quê? Porque você escolheu o tema, então de acordo com aquele tema você vai colocando lá as divisões. Então é mais fácil. Não precisa, por exemplo, o textual tem que ter base no texto, né? Já dá um pouco mais de trabalho. Esse aqui não. Outra coisa, adestra a mente do pregador
análise lógica das coisas, certo? Você vai ter que se esforçar também para ser bem criativo. Agora, desvantagens. A tendência de se enveredar por assuntos seculares. Isso aqui realmente tem sido tentador para muita gente, né? A cultura do coaching, né? Da autoajuda cristã, infelizmente bebe nessa fonte aqui. Por ser muito fácil, tende-se a cair no comodismo. Por quê? É tão fácil, eu vou escolher um tema aqui, eu vou pregar hoje sobre salvação. Então, eu sei vários versículos aqui, vou colocando aqui e tal, eu vou no caminho aqui, eu vou fazendo o meu sermão. Tá entendendo? A gente acaba se acomodando. Não estuda tanto, não se dedica tanto, não busca tanto ao Senhor. Essa é uma desvantagem. Outra, exige confirmação escriturística em todas as afirmações e negações. Isso aqui também é bacana. É difícil pra caramba. Mas, por exemplo, eu sou criterioso. Quando eu vou pregar um sermão temático, toda declaração, toda afirmação que eu dou, eu respaldo com um versículo bíblico. Sabe? Contexto bíblico. Por quê? Para referendar o que eu acabei de dizer. Para que as pessoas respeitem a autoridade da palavra. Não a minha, não o meu pensamento. Certo? Tem gente que não faz isso, né? Mas eu faço. E realmente exige muito do pregador. Tem que ser bom de Bíblia. Tem que ser bom de Bíblia, viu, gente? Como é que são as divisões do sermão temático? Deve-se construir os pontos principais em harmonia com os pontos do sermão. Cada ponto deve corresponder com o outro. Veja os exemplos abaixo. Olha só aqui. Ó. Vou logo apresentar um exemplo errado. Está aqui. Ó. O tema. O poder do Evangelho. Texto. Romanos 1,16. Está certo. Né? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Beleza. Né? Agora vamos lá. Primeiro ponto. O Evangelho liberta. Está certo? Tá. Agora, segundo ponto. A cura do cego Bartimeu. Não tem nada a ver com o texto. Olha o outro. O batismo com o Espírito Santo. O que tem a ver com Romanos 1,16? Não tem nada. Só o primeiro ponto que tem mais ou menos alguma coisa a ver. Agora vamos ver um exemplo correto. Olha só. O poder, mesma coisa. O poder do Evangelho. Texto. Romanos 1,16. Aí. Primeiro ponto. O Evangelho liberta. Legal. Tá certo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Libertação, salvação, tudo a ver. O Evangelho transforma. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Né? Salvação é conversão, é transformação de vida. E o Evangelho cura. Né? Cura a doença do pecado. Então isso aqui tem tudo a ver. É desse jeito que você faz as divisões de um sermão temático da maneira correta. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, dando continuidade à nossa aula, né, eu peço que você preste atenção agora sobre os apelos básicos da pregação. Certo? Continue atento. Vamos ver aqui que tipo de abordagem você pode fazer, né, durante a sua mensagem, caminhando já para o encerramento dela. O apelo bíblico é, em última instância, um apelo dirigido à consciência. Então, há cerca de 7 apelos básicos. Vamos ver. Primeiro, apelo para o altruísmo. Né? Ou seja, despertar no seu ouvinte o desejo de ser uma pessoa melhor e de ajudar as pessoas, de amar uns aos outros. O apelo também para a aspiração, para a fome espiritual, né? Para o desejo de consagração, né? Para que saiam da zona de conforto, do comodismo espiritual e se despertem mesmo para ter mais de Deus. Terceiro apelo é o apelo para a curiosidade ou suscetibilidade, né? Ou seja, despertar na pessoa o desejo de querer ser melhor, ser mais perspicaz, mais sábio, mais usado por Deus. Né? Apelo para o dever. Isso aqui é bem interessante. Você tem que despertar no seu ouvinte o desejo de ser mais útil na obra, entender o seu chamado, entender que a vida cristã não é para brincadeira, não é para aquele que empurra com a barriga. O apelo para o temor. Né? Temor no sentido de reverência, né? De honra ao único Deus que é digno de louvor e adoração. E o sétimo é o apelo para a razão. Né? Convencer
o seu ouvinte de que ele, de fato, estava equivocado e de que agora precisa tomar, né, uma atitude diferente do que ele tem vivido ao longo do tempo, né? Um apelo para a razão. Se você deve fazer, né, isso por conta desses princípios aqui que você ouviu, por exemplo, né? Entendeu? Ó, tem um folhetim, na verdade, né, de evangelismo muito bacana, do Bill Bright, né, que é As 4 Leis Espirituais. Eu gosto muito. Foi através desse material que eu aprendi a evangelizar quando era novo convertido. E o que eu achei mais interessante nesse material é que a pessoa, né, abordada com a mensagem dessas 4 leis espirituais, ela é levada a tomar uma decisão por Cristo ou não. Isso de forma consciente. É bem interessante, então, que a pregação possa também fazer esse apelo para a razão, certo? Então vamos falar agora sobre elementos essenciais de eficiente culto com pregação. Vamos ver aqui primeiro. Ó. O efeito de culto com pregação deve ser medido por seu resultado espiritual, certo? Tá bom? Então, o culto com pregação, ele realmente só vai mostrar que foi eficiente, eficaz, de acordo com o resultado final, que é melhorar espiritualmente a vida dos ouvintes, né? Então, o que é necessário para que isso aconteça? Um bom auditório. Um bom auditório é necessário demais. Sabe por quê? Porque o resultado de uma boa mensagem dependerá grandemente dos ouvintes. Porque não adianta um eloquente pregador, alguém que tenha o domínio do conteúdo e que saiba se portar bem, direcionar as palavras, orientar o pensamento direitinho, se as pessoas não querem ouvir, né? Entendendo? É por isso que você que estava assistindo a aula comigo aí no último sábado, né? Você viu que no final eu disse, né, que se tem uma coisa que eu gosto é de ministrar aula para quem quer aprender. Eu gosto demais, né? Do mesmo jeito, eu também, quando eu vou pregar a palavra de Deus, eu percebo que pessoas estão prestando atenção na mensagem, estão lá, sedentos, famintos por aprender. Isso é bom demais, né? Isso ajuda demais no desenvolvimento da pregação, né? Então, primeira coisa essencial, um bom auditório. Segundo, boa condição do ambiente, né? Por exemplo, uma recepção cuidadosa, temperatura apropriada, iluminação adequada, acústica adequada, atmosfera favorável, cânticos e músicas pertinentes. Isso aqui tudo é muito interessante. Você preparar a atmosfera do lugar para a mensagem que vai ser ministrada, né? Porque assim, se a pessoa entra na igreja, já é maltratada, né? Talvez ela já chega assim, já toda ressabiada, e ninguém dá atenção para essa pessoa, trata ela mal. Com certeza a pessoa vai ficar toda sem jeito na igreja, né? Uma temperatura apropriada, por exemplo, muito frio ou muito calor, a pessoa não tem como se concentrar na mensagem, né? Uma iluminação adequada. Às vezes a gente vai em igrejas, está tão escuro, está tão true, chega a dar aquela tristeza, sabe, no ânimo das pessoas, né? Ou então muito forte, aquela luz assim, muito clara, incandescente, atrapalha bastante também. A acústica adequada, a igreja com muito eco, né? Ou então a voz estridente demais, né? Atrapalha bastante. E cânticos e músicas pertinentes, né? O ideal é que o pastor ou pregador converse de antemão com o pessoal do louvor para que as músicas, né, tenham relação com a mensagem que vai ser pregada. Porque assim, geralmente o louvor é no começo, né? O louvor já vai preparando as pessoas, né, o coração das pessoas para a semente da palavra que vai ser lançada depois. Então, eu acho ideal que haja essa parceria entre os músicos do Ministério de Louvor e os pregadores, né, para que possam caminhar juntos. Isso é muito bacana. Um bom sermão, claro, né? Um bom sermão é necessário, é um elemento essencial para um culto com pregação eficiente, né? Porque as exigências do púlpito requerem os esforços do mais hábil pregador, certo? Um culto com pregação só será realmente eficaz, bem sucedido, né, se o sermão for bem feito e bem anunciado. Certo, pessoal? Agora, estamos já caminhando para o encerramento aqui da nossa disciplina de homilética. Vamos falar sobre os problemas da homilética. A palavra de Deus afirma que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Está lá em Romanos 10, 17, todo mundo conhece.
né? Então, como é possível que surjam dificuldades quando esta palavra é proclamada? Porque, como diz o texto aqui, ó, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Está aqui, ó, né? Você está com a faca e o queijo na mão. E por que muitas vezes há dificuldades? Vamos falar sobre isso agora. O problema não está na palavra em si. Claro que não. A Bíblia é infalível, inerrante. O problema está na proclamação dessa palavra, na maneira que ela é repassada. Quando feita por pregadores que não admitem suas imperfeições homiléticas pessoais, aí, meu irmão, não tem condição. Certo? Você vai pregar a Bíblia, ela é a palavra de Deus, é sim, mas aquele que transmite, o pregador, né, o canal, se tiver com problema, meu irmão, é complicado. Então, o problema não está na palavra, e sim na maneira como era proclamada. Certo? Então, atualmente, as dificuldades mais comuns da pregação bíblica encontram-se nas seguintes áreas. A primeira área, falta de preparo adequado do pregador. Já falamos sobre isso desde o começo da aula, né? O pregador tem que estar bem com Deus, tem que estudar a palavra, tem que se consagrar, tem que buscar recursos, sabe, livros, tem que pesquisar. Por quê? O cara estuda para tudo e não quer estudar para a tarefa mais primordial, que é a pregação da palavra de Deus. Quando a nossa palavra, a minha vontade tem que ficar de lado e agora eu tenho que anunciar a vontade de Deus por meio da sua palavra, da pregação. Então, é complicado, né? Então, essa é a primeira área que tem trazido muita dificuldade na pregação de algumas igrejas. Falta de preparo adequado do pregador. Então, na maioria das vezes, a pregação pobre tem sua raiz na falta de estudo do orador. A pregação é ruim, não é porque a palavra, porque a Bíblia está errada. Não, pelo contrário. É por causa do pregador que não se prepara, que não estuda. Vai, na segunda. Falta de unidade corporal na prédica. O que significa isso? Trata-se de uma mensagem que faz uma mera junção de versículos bíblicos, às vezes até desconexos, sem unidade interior e sem um tema organizador. Sabe? Não adianta, meu irmão, você saltar igual a metralhadora giratória vários versículos se eles não têm conexão um com o outro. Não vai levar ninguém a uma compreensão do que você está querendo dizer. Então, isso também tem sido, sim, uma das dificuldades mais frequentes na pregação. Porque está faltando unidade corporal na pregação. Outra coisa, falta de vivência real do pregador na fé cristã. Olha, o pior que pode acontecer ao pregador do Evangelho é proclamar as verdades libertadoras de Cristo e, ao mesmo tempo, levar uma vida arraigada no pecado e em total desobediência aos princípios da palavra de Deus. Sabe? O apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Que realmente ele pregava, ele anunciava a mensagem, sabe? Ele mostrou como exemplo, ele falou da sua vida, da sua trajetória, sabe? Ele explicou claramente isso. Vamos ler esse texto aí, só para você compreender. Ó. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. 1 Coríntios 9, 27 diz assim. Escute só. Mas eu esmurro meu corpo e o faço dele escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então, o que tem causado muita dificuldade na vida de alguns pregadores é porque eles não têm uma real vivência na fé cristã. Ou seja, eles pregam verdades poderosas, mas eles não vivem isso na prática. Sabe aquela história, né? Fulano de tal prega, mas não vive. Então é isso que está acontecendo. Mas tem mais, ó. Outros problemas da homilética. Falta de aplicação prática às necessidades existentes na igreja. Mensagens pobres na edificação do povo de Deus, que não mostram como colocar em prática de maneira viável o ensino da palavra de Deus. Sabe? Meu irmão, pregar não é só discursar, não é só falar palavras bonitas, pomposas, frases de efeito. Não.
Pregação é levar a igreja, né, a entender o seu problema, mostrar a solução à luz da palavra e mostrar o caminho para que a pessoa possa vencer. Isso é pregação, é aplicar realmente o texto, a mensagem, às necessidades daquela igreja local. Outra coisa, falta de equilíbrio na seleção dos textos bíblicos. A maior parte das escrituras foi praticamente abandonada na pregação eficiente do Evangelho. O que a gente quer dizer com isso aqui? Olha, muitas pessoas, né, eu acho que até por preguiça mesmo, né, têm evitado de pregar certos textos e tem pregado só aqueles textos mais, vamos dizer assim, que são um lugar comum, sabe? Que a maioria dos pregadores já pregou, tá entendendo? Ou que ele já ouviu ao longo da sua trajetória cristã, apenas isso, está esquecendo outros textos. Tem gente, por exemplo, que só prega o Novo Testamento, ou então, ao contrário, só prega o Velho Testamento e esquece de outros textos. Então, nós temos que equilibrar. A palavra de Deus inteira, do Gênesis ao Apocalipse, é a palavra de Deus. A Bíblia toda é a palavra de Deus. Não tem só parte da palavra de Deus. Não, o Antigo Testamento é a palavra de Deus. O Novo Testamento é a palavra de Deus e você precisa entender isso. Tá? Muita gente, infelizmente, se está devendo, porque fica pregando apenas alguns textos, né, que são mais fáceis ou que ele já tem certo domínio. Tem que estudar mais, tem que investigar mais. Meu querido, a palavra de Deus ela é simplesmente maravilhosa. Quanto mais você escava, mais você encontra tesouros preciosíssimos na palavra de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Falta de prioridade da mensagem na liturgia. Isso aqui também tem sido um problema. Olha só. Nós devemos zelar para que nossos cultos não se tornem festivais de música popular ou reuniões para avisos, mas sim encontros com Deus e sua palavra. A gente vai a algumas igrejas, infelizmente, né, que a programação é variada, tem tudo. E quando eles reservam o momento da pregação é 10 minutos, 15 minutos. Isso é inadmissível. A palavra de Deus está em segundo plano, às vezes até em último plano. Né? Teatro, louvor, dança, apresentações, né, de tudo. Né? Isso é importante, isso é legal, é bacana, isso atrai, isso também, de certa maneira, toca os corações dos convidados. Mas a palavra de Deus ela não pode ser relegada ao segundo plano, de jeito nenhum. Então, esse também tem sido um problema. Né? E muitas igrejas têm sentido dificuldades porque a prioridade da mensagem na liturgia do culto tem sido deixada de lado. Isso está errado. Falta de um bom planejamento ministerial. A pregação sem um plano de longo alcance produz diversos resultados negativos. Então, você que está se aventurando agora na vida de pregador da palavra de Deus, faça um planejamento, sabe? Eu vou estudar todos, sei lá, deixa eu ver aqui, quero estudar os 4 evangelhos. Eu vou fazer várias mensagens baseadas em Mateus, Marcos, Lucas e João. Durante esses 6 meses aqui eu vou estudar as cartas paulinas e vou preparar esboços, sabe? O meu pastor, ele disse que quando ele fez o seminário, o professor de homilética dele pediu para que os alunos produzissem durante o semestre um sermão por dia. Um sermão por dia. Eu achei muito interessante, achei desafiador. Imagina, você tem que preparar um sermão, né, de acordo com todas as técnicas homiléticas, um por dia. Né? Isso é interessante, né? E é um desafio que você também pode fazer. Né? Então, quando eu não estava pastoreando, eu já tinha várias mensagens reservadas. Por quê? Porque quando aparecesse uma oportunidade na minha igreja para pregar, já estava lá com o meu sermãozinho engatilhado. Sabe? Então, que você possa fazer também um planejamento ministerial de ter vários e vários esboços prontos para quando aparecer um momento de pregação, você esteja apto. Tá bom, pessoal? Então vamos dar continuidade aqui, já estamos caminhando para o encerramento. Vamos assistir mais esse vídeo aqui, eu acho bem interessante, tenho certeza que devo falar contigo, um vídeo de Hernando Dias Lopes, ele já apareceu aqui na aula presencial, agora vocês vão ver. Acho bem interessante isso aqui. Escute só.
Mas, amados irmãos, eu preciso dizer uma coisa para vocês. Tudo isso é tão importante, mas nada disso vai funcionar se você não colocar sua vida, seu coração, dentro desse trabalho. A vida do pregador é a vida do seu ministério. É necessário entender isso. E eu fico preocupado ainda hoje quando a maioria dos nossos seminários cuidam mais da cultura da cabeça do que da cultura do coração. É triste admitir isso, mas é um fato. Muita gente que vai para o seminário com o coração quente, sai de lá com o coração gelado. Não há nada mais perigoso do que acostumar-se com o sagrado, que acostumar com a pregação, que acostumar com o púlpito. E de repente você faz isso como um profissional, virou rotina. Mas isso não mexe mais com a sua vida, isso não queima mais seu coração, isso não arde mais em sua alma. Como certa feita um pregador de Londres foi conversar com um ator famoso da Inglaterra e disse: eu não entendo uma coisa. Perguntou o pastor ao ator londrino: você prega uma fábula e as multidões vêm para ouvir você. Eu prego a verdade e ninguém quer me ouvir. E o ator respondeu para o pregador: é simples, pregador. Eu prego a minha fábula como se fosse verdade, você prega a sua verdade como se fosse uma fábula. Tem hora que eu fico perguntando: meu Deus, será que as pessoas acreditam que nós acreditamos no que pregamos? Um dia eu estava pregando em Salvador, e eu pregava sobre avivamento, e uma repórter da cidade estava lá para uma entrevista. Ela olhou nos meus olhos e me perguntou: o senhor acredita no que prega? Eu respondi para ela: eu creio firmemente no que prego. Mas a pergunta é curiosa e emblemática: será que as pessoas acreditam que nós acreditamos no que pregamos? Um dia, no século XVIII, alguém viu David Hume, o patrono dos agnósticos, correndo em Londres. E a pessoa perguntou: David Hume, o que você está fazendo aí correndo? Ele disse: eu estou indo ouvir George Whitefield pregar. Aí a pessoa ficou curiosa: mas você não acredita no que ele prega? Acredita? Ele diz: não, eu não acredito no que ele prega não, mas ele acredita no que prega. Amados irmãos, nós precisamos desesperadamente de um reavivamento no púlpito. Desesperadamente. João Wesley dizia para os seus alunos: meus filhos, ponham fogo no seu sermão, ou ponham o seu sermão no fogo. Que Deus nos ajude, para que nós sejamos homens de Deus, mulheres de Deus, gente comprometidos com Deus, os vasos limpos que Deus há de usar para a sua glória. Que nós vejamos para a glória de Deus um reavivamento da pregação expositiva, da pregação bíblica em nossa nação. E eu estou seguro disso, irmãos: se a igreja brasileira voltar-se para a palavra, voltar-se para a pregação expositiva e pregá-la com fidelidade no poder do Espírito Santo de Deus, sim, nós teremos um crescimento saudável da igreja, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Outros motivos que resultam em problemas para a homilética é esse aqui. Além das dificuldades já mencionadas, nós devemos lembrar que a pregação vem sendo desvalorizada pela secularização que atinge nossas igrejas. Eu já falei sobre isso. As igrejas têm atrações variadas e deixam a pregação em último plano. Se der tempo, o pregador pode pregar 20 minutos, né? Se pregar meia hora, pode levantar a mão para o céu.
por isso que, infelizmente, muitas igrejas estão aí, né, fechando suas portas, então algumas estão cheias de gente, mas todas vazias de Deus. Não tem conhecimento nenhum teológico, bíblico, né? Estão apenas atrás de oba-oba, são tudo fogo de palha, infelizmente. Então, há também a questão da grande diversidade de igrejas e pregadores evangélicos, o que facilita aquela família recém-chegada a optar entre o pregador eloquente e o popular, e a igreja com status, né? Isso tem acontecido mesmo, as pessoas têm ido atrás, né, de status, daquele pregador eloquente, daquele cara famoso e tal, né, daquele cara da mídia. Além disso, o estresse do dia a dia faz com que, mesmo no domingo, não haja mais o sossego necessário para reflexões espirituais profundas. Por quê? Porque a pessoa já chega no domingo cansada, às vezes vai se arrastando para a igreja. E aí, né, alguns dormem no culto, ou então outros, né, querem que tudo seja muito rápido, porque ela quer sair o culto para ir para casa, dormir, para no outro dia começar tudo de novo. Então, às vezes, a pessoa não está disposta a uma reflexão mais profunda. Entretanto, o que eu quero dizer para você, para encerrar, é que não é o nosso falar. Este falar, pregar a palavra de Deus, não é o nosso falar. Na verdade, é um dom de Deus. É um carisma de Deus. Um dom que Ele entregou a mim e a você. Então, meu irmão, no poder de Deus, o nosso falar torna-se o falar de Deus. Lembra daquele exemplo que eu falei do livro de David Poinshaw? Quando você for para o púlpito, vá marchando como um general, cheio de autoridade. Porque você não vai falar a sua palavra, vai falar a palavra de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Só lhe deu glória. Glória somente a Deus. Obrigado por ter parado para ouvir, analisar isso aqui. Encerramos a nossa disciplina de homilética. Eu fiquei devendo esses últimos slides. Espero que você tenha sido abençoado. E aí, né, está os meus contatos, caso você queira, né, nos contactar, nos convidar para pregar na sua igreja, em algum evento, algum retiro, congresso, seminário. Estamos aí, estão aí minhas redes sociais, os meus números, meu WhatsApp. Eu estou à sua disposição. Deus abençoe essa turma maravilhosa de homens e mulheres consagrados que têm buscado conhecer mais e mais o Senhor, né? E que esse conhecimento seja cada vez mais profundo. Deus abençoe. E um abraço carinhoso e fraterno aqui do seu amigo, o pastor Jocleis Fran, ou o pastor Joca. Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade.